Eu? Foi sósia. Foi sósia, irmão gêmeo, pô. Quase que a minha mulher fica viúva hoje, pô. Pô, ficar viúva com 44 anos é sacanagem, né, pô? Pô, a mulher levanta a mão pro céu, ficar viúva com 44. Pô, pô, como não? Jovem, vai casar de novo, tudo. Pode começar? Ah, pois não. Washington Mello, Rádio Central. Professor, ufa, hein? O Washington só senta aí também, né, Washington? É, só que Cadeira cativa, né? Cadeira cativa. Eu tô fazendo 23 anos de casado hoje, mano. Opa, então, dupla comemoração, né? Tem que dar os parabéns pra patroa lá, né? É. Aguentar esse cara não é Falar pra você. E o gol da vitória é um presente de aniversário. Primeiro gol do Richard como profissional. Olha que maravilha. É. Então, gostaria que você falasse, moça, justamente sobre o Richard, né? Que foi uma escolha sua, né? Inclusive, agora na saída do gramado, ele agradeceu, gostaria de agradecer ao treinador pela oportunidade. Você bancou o Richard Rios, até alguns torcedores questionaram. Imagina, na rede social aí eu fui xingado um pouquinho. Exatamente. E no final ele fez o gol da vitória, enfim, é um peso que tira das costas, né? O Guarani agora já praticamente não tem mais nenhuma possibilidade de rebaixamento. Parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite. Assim, foi um jogo tenso, assim, acredito, né, que vocês também concordem, né? E da nossa parte também, assim, porque o CRB tem um time muito bem treinado pelo Daniel, jogadores com uma capacidade importante, assim, né? Mas nós nós conseguimos nos adaptar à maneira deles jogar, assim, né? Eles marcam um pouquinho diferente do que normalmente os adversários vêm marcando, né? A referência é mais individual e daí tem muito duelo. E acabou se tornando um jogo bem truncado por esse motivo. E aí, assim, tem que exaltar o que os jogadores fizeram, e eu não canso de fazer isso, porque eles tentaram, sofreram, persistiram e foram premiados com o gol, acho que foi aos 42, 43 minutos do segundo tempo, né? Então, e aí, cruzamento do Jamerson mais uma vez, a entrada do meio do lado oposto, o motivo da escolha do Richard, porque ele tem uma característica parecida com a do Matos, que eu vejo o Matos como um camisa 8, o Richard também tem essa característica, porém o Richard tem o drible curto diferente do Matos. O Matos é um jogador que mais ataca o espaço e hoje nós precisaríamos do drible curto para escapar da marcação individual. Tanto é que no primeiro tempo, inclusive no segundo, acho que o Richard foi talvez os jogadores que mais conseguiram escapar dessa marcação, né? Por causa do drible. E aí, como são as coisas, né? Uma semana atrás ele saiu vaiado pela expulsão, que é natural, né? E o futebol te proporciona sempre uma outra oportunidade, né? E aí ele fez um gol extremamente importante para ele profissionalmente, foi o primeiro, e para nós, assim, fundamental para o nosso objetivo, né? Então, estou satisfeito, muito satisfeito, feliz de estar aqui, feliz de poder fazer parte desse processo aí que nós construímos juntos aí. E tem que comemorar mesmo, porque desde o início aqui foi, talvez, aí um trabalho. Eu sou, assim, eu tenho o meu 4º ano como treinador profissional, né? Mas, assim, eu tive a oportunidade de brigar por 2 acessos com o CSA e eu me sinto tão satisfeito quanto com esse resultado aqui no Guarani, porque só nós aqui no dia a dia, vocês que acompanham o nosso dia a dia, sabem a dificuldade que foi. Professor, parabéns pela vitória. Léo Tony Rato, CBN Campinas. Queria que você comentasse um pouquinho do papel da torcida, né? No começo, Sim. Você mesmo disse, depois da derrota contra o Bahia, a nossa campanha começa a reação no jogo seguinte, né? Sim. Acabou um 0-0 diante da Chapecoense, mas o papel do torcedor de agregar, de confiar no elenco, de confiar no seu trabalho. Hoje, 5.157 marcaram presença, o que representa o torcedor, e já dá para pegar um pouco dessa linha para o próximo campeonato, um pouco do padrão tático, da ideia de jogo para o Guarani no Campeonato Paulista? O torcedor é fundamental, né? Porque nós passamos 2 anos da pandemia sem torcida e, assim, não é a mesma coisa, né? Longe de ser, na verdade, né? Inclusive, acredito que para vocês também. E a partir do momento que o torcedor nos apoiou e passou a acreditar no nosso trabalho, as coisas se tornaram mais fácil. E aí nós também fizemos a nossa parte, principalmente os jogadores fizeram a parte deles. O torcedor, ele é passional, mas ele também, do jeito dele, ele entende de futebol. E ele entende quando a equipe está se entregando, quando a equipe está produzindo, e aí eles passam a acreditar, né? Cria uma perspectiva boa
inclusive para o torcedor. E nós conseguimos fazer isso, né? Não só pelos resultados, mas também pelo desempenho. Então, assim, nós conquistamos essas vitórias, a 6ª consecutiva dentro de casa, porque realmente esses jogadores tiveram muito desempenho. Que não é tão simples vencer, né? Que dirá 6 jogos seguidos dentro de casa. Então, nós temos que tornar isso um padrão para nós, né? E dentro da nossa casa, nós tentarmos controlar o jogo, ter posição, jogar sempre para vencer, né? Infelizmente, às vezes acontece o contrário, mas ter esse ímpeto, né, de jogar sempre para vencer. Nós temos mais 3 jogos na Série B, mas agora, graças a Deus, passou uma sequência bem difícil, assim, né? Eu acho que nós temos 4 jogos seguidos, ganhamos 3, né? Se não me engano, foi isso, né? Então, assim, o resultado é bem positivo. Então, agora nós temos um período importante para descansar, recuperar alguns jogadores. O Rodrigo Andrade provavelmente já vai estar para jogar contra o Cruzeiro, né? E aí, com calma, escolher a melhor equipe para enfrentar o Cruzeiro, que por mérito é o campeão do campeonato, e joga também de uma maneira diferente que a grande maioria dos times da Série B, né? Joga com 3 zagueiros, mas empurra os laterais na última linha, tem muito volume ofensivo. Então tem esse período para descansar e preparar o jogo para o Cruzeiro. Vamos tentar somar o máximo de pontos possíveis. Moser, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você explicasse a alteração do Giovanni Augusto. Ele pediu ou foi um plano tático? Não, ele pediu para sair. Pediu para sair por causa do joelho. Porque tinha tomado uma pancada e nós não iríamos tirar o Giovanni, nós iríamos tirar o Isaac naquele momento e trazer o Giovanni para o lado, para marcar pelo lado e jogar por dentro, né? Mas ele acabou pedindo para sair. Só mais uma, se você me permite, em relação Claro. ao Iago e Bruno José. O que você ganha com o Iago e perde com o Bruno José? Que você fez essa troca no segundo tempo. O Bruno, para contextualizar a troca, ele vem infiltrando o pé, já tem uns 4 jogos, né? Ele machucou, não lembro contra quem que foi, e ele caiu de mau jeito e lesionou o pé e vem sofrendo com essa questão do pé. E aí ele infiltrou antes do jogo, já acho que o 4º jogo que ele infiltra, e aí não aguentou. E o Iago, diferente do Bruno, primeiro que é um ponta com o pé invertido, né? Não que o Iago não. O Iago eu considero ele ambidestro, mas ele trabalha bem com a perna esquerda, então ele causa uma dúvida grande para o marcador, porque o marcador não sabe se ele vai trazer para dentro cruzar, se ele vai cortar para a perna ruim e cruzar, que também tem capacidade para isso. E vem entrando muito bem nos jogos, né? E hoje nós precisamos de muita profundidade para fugir da marcação individual. Então o Iago nos dá isso, né? E acabou combinando bem com o Richard e combinando bem com o Lucas Ramon, né? E a troca foi pela questão física e também por essa questão tática, em termos de características, são um pouco diferentes eles, né? Foi por esse motivo. Boa noite, Moser. Boa noite. Victor Freitas, Publicast. Você chegou no Guarani num momento turbulento, veio para ser o 4º técnico em cerca de 2 meses, diretor de futebol demitido. Passado tudo isso, acho que hoje a gente pode dizer que você cumpriu a primeira parte da sua missão, a que foi contratado, né? Salvou o Guarani do rebaixamento. Teria como você elencar quais foram os pilares, na sua visão, que fizessem com que o Guarani conseguisse essa reação que muitos torcedores em dado momento imaginaram que era improvável? Puxa, difícil, cara. Eu gosto sempre de frisar a transformação dos jogadores entre eles, eu não canso de falar isso, porque o jogador, e eu já pensava isso como atleta, tá? Então não é ser demagogo ou assim, enfim, mas é uma coisa que eu acreditava. O jogador é parte fundamental no processo, e hoje como treinador eu tenho certeza disso. Eu já achava como jogador e hoje como treinador eu tenho certeza que o jogador ele é parte principal no processo, ele é o protagonista. E aí acho que talvez o que eu consegui, além porque seria muito simples aqui eu falar da questão tática, e não vou fazer isso porque não que também não tenha tido uma parcela importante, mas seria injusto da minha parte. Eu acho que realmente a transformação entre eles, assim. O grupo já era forte, as contratações foram muito assertivas, né? Jogadores desconhecidos que provavelmente a grande maioria de vocês não conhecesse esses jogadores, e o Gêmeos, se eu não me engano, foi a 7ª assistência dele, né? Foi isso, né? Então, assim, é um número bem expressivo, né? Bem expressivo para um lateral esquerdo. Então, assim, eu acho que o
O pilar foi a atitude dos jogadores que mudou, assim, na minha opinião, e eu acho que esse é o meu grande mérito, né, de mostrar para eles que se não tiver conexão entre eles, as coisas seriam muito mais difíceis. Porque daí, a partir do momento que existe empatia entre eles, as outras coisas são mais fáceis de você consertar. Ou consertar, acho que melhor do que consertar, porque também seria injusto para as comissões que passaram aqui, as outras coisas ficam mais fáceis para eles assimilarem, porque não existe certo e errado no futebol, cada um tem a sua própria ideia, eu tenho a minha, e graças a Deus acabou dando certo, né? Mas acho que a principal, acho que o grande mérito é exatamente esse, eles criarem conexão para as outras coisas funcionarem depois disso. Então acho que é isso. Moser, Vinícius Abarca, Rádio TV Bandeirantes, parabéns pela vitória, né? A 6ª consecutiva aqui no Brinco de Ouro. Obrigado. Desde a sua passagem, né, já foi um turno, né? 19 partidas, 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, que dá 55% de aproveitamento. Eu queria que você fizesse uma análise não do Guarani na temporada, nem na Série B, mas uma análise do seu trabalho, que completou agora 19 jogos. Assim, eu vejo como uma análise positiva, mas eu talvez seja o cara mais criterioso em relação ao meu trabalho. Assim, eu acho que nós poderíamos ter conquistado alguns pontos a mais, e vou dar alguns exemplos. O Brusque em casa era para ter 2 pontos a mais, e hoje nós teríamos 46, e o Clássico me dói bastante, assim, pela forma que foi, que na minha opinião foi um jogo bem equilibrado, assim, e detalhe que nós jogamos na casa do adversário, com uma atmosfera toda a favor deles, e nós fizemos um jogo bem equilibrado, e tomamos um gol no final, tivemos chance de empatar, e aí já seria talvez ou 3 ou 1 ponto a mais. Hoje nós teríamos 47, vamos lá. Mas do modo, a grosso modo, assim, do modo geral, eu acho que é uma passagem positiva até aqui, né? Porque, como eu falei, usando a resposta anterior, assim, quando você chega num ambiente que e não era que o ambiente era ruim, não, mas ele não era apropriado para ter desempenho em alto nível, na minha opinião. E não tinha sacanagem, não existia nada disso, mas também não existia empatia. Então, fica difícil, pô. E a partir do momento que eles entenderam que precisavam um querer o melhor do outro, um gostar do outro, um cobrar o outro, porque você cobra de quem você se importa. Você só cobra de quem você se importa, porque quem você não se importa muito, você deixa passar batido, mas quando você se importa com alguma coisa, você cobra mais, com mais força, enfim. Então, talvez se nós tivéssemos conseguido entender isso antes, nós teríamos alguns pontos a mais, mas um percentual de 55%, talvez desde o início do campeonato nós estaríamos brigando pelo acesso, provavelmente, né? Até porque hoje acredito que esse ano passado nós não subimos com 62, provavelmente esse ano com 59, 60 pontos, algum desses 4 aí, provavelmente o Vasco que está lá atrás consiga subir, né? Então, e a lamentação que eu tenho poderia ter alguns jogos a mais, uns 5 jogos a mais, com o momento que nós vivemos, provavelmente nós, aí faltando umas 2, 3 rodadas, nós poderíamos brigar lá em cima também, né? Quem sabe? Bom, nessa sequência, boa noite, Moza. Boa noite. Nessa sequência sua aí de vitórias em casa, não pode esquecer a Dona Irma, né? Lembra a Dona Irma que veio aqui? Deve estar aí, né? Tá, com certeza está, né? Com certeza. Dona Irma a gente não esquece nunca dela. Certo. Ô, Moza, eu queria que você falasse de 2 coisas. Primeiro, né, o que representa a permanência? Hoje o Guarani não corre mais risco de rebaixamento. Então, o que isso representa? Qual é o peso que sai das costas? Porque vocês conseguindo isso não vão ter que buscar contra Cruzeiro e Bahia ou deixar para resolver na última rodada, embora o risco fosse mínimo nesse momento. E você tem falado bastante dessa condição, né, do grupo. Não é questão de um grupo rachado, né, como se fala aí, nós da imprensa às vezes falamos. Mas eu até conversei com uma pessoa de dentro do vestiário, né, agora recentemente, ela me falou justamente isso, que os jogadores eles passaram, né, eles assumiram um compromisso entre eles, né, passaram a conviver melhor e que isso teve muito da sua influência, você até cobrando alguns jogadores, você sendo direto com eles. Então, em que momento que isso ocorreu? Em que momento que você percebeu que as coisas tinham se encaixado? Bom, chegar a 44 pontos era o nosso objetivo, desde a minha chegada, nós sabíamos que ia ser difícil, e foi uma conquista importante até agora. Nós temos 9 pontos para disputar ainda, e essa equipe... ela criou uma ambição importante assim de sempre buscar a vitória. Então nós vamos tentar conquistar 9 pontos, os 9 pontos que nos restam. E quando aconteceu a cobrança, já foi logo no início, assim, porque
na minha opinião, principalmente a maneira que eu entendo o futebol, a parte física ela é fundamental. Ela é mais de meio caminho andado assim para aquilo que eu entendo do jogo, para o meu sistema, para o meu modelo, que precisa de muita imposição física, de infiltração na última linha, empurrar 5 jogadores na última linha, pressionar alto, compactar em relação à bola. Então precisa estar bem fisicamente, né? E aí nós fizemos algumas cobranças internas que eu particularmente prefiro não falar o quê, para não expor ninguém, porque não é o caso, mas eu só cobrei aquilo que, na minha opinião, é uma exigência do jogo hoje, né? E aí os jogadores entenderam que eu tinha razão, porque eu fui bem direto e bem transparente, assim, né? Então, e daí eu volto a frisar a questão de quando você cobra, e principalmente cobra olhando no olho, o jogador ele também entende que é para o bem dele. Por mais que ele não goste naquele momento, ele sabe que é para o bem. É de uma pessoa que se importa, que tem uma responsabilidade individual com ele, coletiva com a equipe e também com o clube. Então, eles entenderam isso e aí as coisas começaram a fluir, né? Então, mas nós temos um grupo bem especial, assim, né? Infelizmente, você não consegue dar oportunidade para todos os jogadores, que essa é a pior parte para um treinador, é o momento que ele tem que tirar alguém da relação, que ele tem que só convocar 20, é bem duro para mim isso, eu espero trabalhar até pelo menos 60 anos, eu estou com 43, e vai ser sempre difícil esse momento, porque realmente você priva o cara de fazer aquilo que ele mais gosta e aquilo que ele nasceu para fazer, mas faz parte da minha profissão essas escolhas. Então, mas voltando, não fugindo da resposta, acho que o jogador entende quando ele é cobrado para o bem dele, né? Então, eu acho que esse foi o nosso divisor de águas aí, e as coisas, graças a Deus, caminharam bem. Também eu gostaria de, assim, enaltecer também o trabalho do presidente. Quando eu cheguei aqui, o presidente foi, assim, ele foi firme, assim, mas não deve ter sido nada fácil para ele. Ser dirigente no Brasil não é uma tarefa simples, principalmente hoje com mídia social, né? Eu particularmente não critico quem tenha, porque eu tenho 2 filhos, os meus 2 filhos têm, né? Então eu acho que é uma coisa bem natural hoje em dia, mas não é fácil para nós que trabalhamos com futebol, porque a gente fica bem exposto, assim, né? E daí você não tem controle com relação a isso, mas como eu já falei, né? O Michel passou por aqui também com outras comissões, montaram uma equipe qualificada, e o presidente com o Rodrigo Pastana, eles foram assertivos nas contratações e as coisas caminharam bem. Então, eu acho que essa permanência ia dedicar primeiramente aos jogadores, a Deus primeiramente, né? Depois jogadores, às nossas famílias, a diretoria, a torcida. É isso, foi um caminho foi uma odisseia, vamos colocar dessa forma aqui. Pode ter certeza. Graças a Deus, mas não foi fácil não, e tem que realmente comemorar esse feito aí que foi duro.